Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast dos Seis Gatinhos, na parceria com o grupo Mais Expressão. Quem aqui gosta de animais e acredita que educação é o caminho para um futuro melhor? Hoje nós temos convidados muito especiais, não é mesmo, Flávia? É isso mesmo, os convidados de hoje são pessoas que fazem, né? Como a gente sempre tenta trazer isso para vocês, pessoas que fazem a diferença. Nós recebemos hoje a Larissa Bolanhos, que ela é presidente da ONG Focinho Amigo, e o Arthur, que é protetor animal, que já exerceu, né, e exerce cargos importantes aqui, mas independente de qualquer coisa, ele é um protetor e faz isso do dia a dia. Então, a gente, primeiro, obrigada por vocês terem vindo. E eu queria dizer para vocês, como protetores, qual que é o maior desafio que vocês encontram hoje? Acho que, na verdade, a falta de conscientização das pessoas, a falta de empatia. Muita gente... O que mais está acontecendo ultimamente são mensagens de pessoas querendo levar o animal lá na ONG, né? A minha cachorra deu cria, quero saber se eu posso levar sábado os filhotes. Gente, está acontecendo... Nossa! Tipo, a gente não quer mais ou não deu, então fica com Tá vocês. acontecendo muito. Essa semana, assim, acho que bateu o recorde. A gente está tendo... Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, né? Claro. Muito legal participar do podcast Seis Gatinhos. Essa semana eu recebi uma ligação de uma pessoa, não vou falar o nome, obviamente, mas que me disse o seguinte: olha, eu tô mudando da minha casa e eu tô indo para uma outra casa, mas o dono não aceita cachorro. Então, assim, tem como você ver algum lugar aí para eu poder levar e tal? Mas eu falei, mas quanto tempo esse cachorro tá com a senhora, né? Em torno de 3 a 4 anos. Eu falei, putz, mas não tem outro jeito, né? Não tem como a senhora ver uma outra residência e tal. Não, eu falei com o dono e eu gostei da casa, então... Aí você fica pensando, né, cara? Essa é o que ela falou da falta de empatia. Tudo bem, é um animal, é considerado irracional, mas eu duvido que alguém aqui que nos assiste vai falar que não tem sentimento, que não percebe, que não tem uma diferença entre o ser humano A e o ser humano B. O ser humano que ficou 4 anos criando ele e o ser humano que passou a primeira vez na frente dele. Você não pode falar que não tem diferença nenhuma. Então como é que a pessoa consegue olhar como algo descartável, Sim. Entende? Que vai pegar ali e, pra onde ele for, que alguém cuide dele. Filhote, que É isso supriu a aí. necessidade, mas agora tanto faz, não me serve mais, né? Trata como se fosse um acessório, né? Sim. Pra mim tudo bem mudar de imóvel e no meu dia a dia não ter mais aquele bicho. E ele vai pra um lugar que pra mim não importa mais. Muito complicado isso, né? Muito complicado. E conta pra gente como é que nasceu, né, Marcela? A gente quer saber como que nasceu a ONG Focinho Amigo. A gente começou em 2018, na verdade era eu e a Nayara. A gente se conheceu na feirinha do Vida. Lá no Walmart tinha o grupo Vida, que resgatava e doava principalmente gatos. E eles abriam a feirinha deles para pessoas que resgatavam, que precisavam doar os animais. E a gente começou a levar os que a gente pegava e a gente se conheceu. E a gente chegou num ponto que a gente achou que a gente estava mais atrapalhando elas do que ajudando, porque a maioria dos gatos delas eram gatos mais velhos, que já estavam há um tempo maior com elas, e a gente pegava muito filhote. Então a gente se incomodou, porque parecia que as pessoas iam Nos filhotes. nos filhotes e acabavam que deixavam os delas. Então a gente optou por fazer uma feirinha separado para não atrapalhar, né? Porque a feirinha do Walmart era muito conhecida, muita gente sabia e tinha um movimento muito bom, né? E aí a gente começou a fazer uma feirinha fora e aí houve a necessidade de criar um nome e foi aí que começou. Mas principalmente no começo eram animais que a gente pegava de casa de pessoas, de gente que a gata deu cria, o cachorro, a cadela deu cria. A gente pegava esses animais, levava pra feira, ia eu, a Nayara, no carro da Nayara, às vezes com 12 animais, às vezes até mais. Fora os que ficavam com vocês, né? Porque todo protetor vai ficando com os bichinhos também. Sim, Exatamente. montava a feirinha inteira, depois desmontava e levava. E hoje a ONG tem mais ou menos quantos voluntários trabalhando? Ativos, a gente tem em torno de uns 20 a 25, que são ativos, estão sempre lá. E como que surgiu isso na vida de vocês? Porque a Lari contou agora como que foi que nasceu a ONG, mas a questão dos animais na sua vida e na sua também, Arthur.
Eu me lembro desde pequenininha, eu saía pra feira com a minha mãe e a gente virava e mexia, achava um gatinho, pegava escondido do meu pai, levava pra casa. Mas eu sempre tive animal, principalmente cachorro. Eu nunca tive gato, eu fui ter gato depois que eu comecei a resgatar. Mas acho que não tem como, né? Isso vem com a gente. Acho que é desde criança, né? Eu me lembro. Bom, primeiro, sempre foi. O cachorro do vizinho deu cria, aí vai lá, adota, fica, falece, vai pro outro, né? Eu lembro uma vez que a gente chegou em casa, eu era criança, e tinha uma gata na garagem de casa. Tava meio chovendo e tal. E aí, obviamente, eu, criança, sei lá, tá dentro da gente esse negócio de animal, né? Não sei como é que é, mas tá dentro da gente. E aí eu fiz um escândalo com meus pais, não, vai ficar aqui. Eles também gostavam, mas não, né, não do jeito que a gente gosta. E aí, beleza, ficou. E no dia seguinte, quando a gente saiu da casa de manhã, olhou pra parede, a parede era branca, ela tava infestada de carrapato, assim, ó. Mas infestada, gente, infestada mesmo, muito, muito, muito carrapato. E naquele mesmo dia, aí beleza, fomos limpar a parede, verificar o que estava acontecendo com a gata, e naquele mesmo dia ela fez como se fosse um aborto na garagem. Que coisa. E aí foi a primeira vez que eu tive contato com o mundo animal de algo dando errado, sabe? Enfim, a gente cuidou muito daquela gata, mas infelizmente ela faleceu em 2 dias. Vamos pro veterinário, corremos, ela faleceu em 2 dias. Aquilo me marcou. Daquele dia em diante, alguma coisa deu eu já gostava muito de animal, mas deu um clique de que alguma coisa precisava ser feita, sabe? E eu era criança, então os meios de se fazer isso sempre foram muito limitados. Até quando a gente chega na fase adulta e realmente pode fazer alguma coisa. Muito legal. Com certeza. E desde que a ONG foi criada, quais são as maiores conquistas, as mais significativas, pelo menos, conquistadas pela ONG? Eu acho que o Arthur, inclusive, estava em praticamente todas, né? Eu ia até falar que quando a ONG começou, desculpa Pode falar, o com parênteses, certeza. a primeira pessoa que a gente procurou foi o Arthur. Ia até perguntar como é que surgiu essa parceria, né? Foi assim. Fui eu e a Nayara no gabinete, sentamos lá e Foi. falamos, então, a gente quer montar uma ONG, e aí? Foi ele que Aí ajudou chegar a na pessoa gente. certa, que já era uma pessoa sensibilizada, né? Foi. Na época eu era vereador e eu fazia parte do Conselho Municipal de Proteção Animal. Fiquei lá até 2021, eu acho. Então a gente foi tentar fazer essa introdução, que não foi tão fácil assim. É Mas sempre difícil, né? você sabe, Flávia, deixa eu aproveitar, Marcelo também, acho que eu queria aproveitar o espaço para dizer isso, né? Não só na cidade, acho que em toda a proteção animal, a gente vê uma questão, e lá, depois volto para a história porque ela é muito interessante, mas a gente vê uma questão muito importante que eu acho que é difícil, que é o fato de que a maioria das entidades brigam entre si. Porque, você coloca a caneca desse jeito e eu coloco desse jeito. Putz, você faz errado, eu faço certo, e aí um briga com o outro, e aí um discute, e aí um não ajuda o outro. Então, vou dar exemplo que eu vi uma vez. Uma ONG, quando fazia doação, e a pessoa fazia a adoção, uma tinha um timing mínimo de 1 semana entre a pessoa ver o animal e adotar o animal, porque tem a questão da emoção, de não sei o quê, de ser uma coisa mais racional. A outra fazia adoção mediante uma visita. Então ia um voluntário até a casa da pessoa, ver se tinha condições ou não. E se tivesse, depois de 1, 2 dias, já era possível essa adoção. Cara, isso deu uma briga de, você tá totalmente errado, e se você é um problema, você não é um problema. E assim, são coisas que, sabe? Então, São detalhes, né? tô fazendo esse parênteses porque quando elas começaram, aconteceu muito isso, né? Mas não é só em Indaiatuba, hein? No Brasil inteiro, quem trabalha com proteção animal precisa se unir, cara. O objetivo é o mesmo, o que as pessoas querem é exatamente a mesma coisa, né? Se o seu método é de um jeito e se o meu é de outro, tudo bem, a gente se respeita, mas se une, sabe? Acho que isso é muito importante. Com certeza. Eu acho que, falando das conquistas, a gente teve no começo, eu acho que esse ano foi o melhor ano da ONG até agora, disparado, assim.
No começo a gente levou muita paulada, principalmente por coisas desse tipo que o Arthur tá falando, né? A gente era totalmente inexperiente, assim. A gente começou a proteção animal praticamente criando uma ONG. Diferente de outras pessoas que passam anos em outras ONGs e tudo mais, né? Então, a gente levou muita paulada porque a gente estava aprendendo. E agradeço, inclusive, muito ao PAR por todo o apoio, tudo que eles sempre fizeram por nós, assim. A primeira ONG que eu fiz trabalho voluntário foi ao PAR. E, nossa, as meninas até hoje, né? A gente tem uma relação muito boa, a gente se ajuda, procura sempre estar junto. E a gente vai fazer o convite porque a gente também quer que elas venham aqui pra gente conversar. Nossa, agradeço muito a elas, porque assim, Muito. até hoje a gente tem uma relação muito boa, a gente se ajuda o que a gente pode, né? Tanto elas ajudar a gente quanto vice-versa. E acho que era tudo pra desistir, assim, principalmente no começo, porque nada na proteção animal é fácil. É muito fácil você chegar na ONG e olhar os gatos, os cachorros, eu quero adotar e tudo, mas tem todo um processo por trás. É muito fácil a pessoa falar assim, essa gata foi atropelada, você resgata? E aí, quando a gente precisa da ajuda naquele primeiro momento, todo mundo se comove. Nossa, a gata foi atropelada, ela precisa de uma cirurgia, vamos ajudar a ONG. Passa 2 dias, Esquece. Acabou. esquece, Saiu da mídia. morre. Então, assim, e o gato, às vezes, fica na ONG, a gente tem gato lá há 4 anos. E o custo desse animal depois? Então, a gente, no começo, a gente foi muito com a emoção, vamos resgatar e tudo mais, tanto que a gente tem uma dívida muito alta em veterinário, que a gente está, aos poucos, colocando em ordem, né, graças a Deus, e a gente levou muita paulada. Então, assim, eu acredito que esse ano tenha sido o melhor. Com a ajuda do Arthur, a gente conseguiu tirar a utilidade pública, a gente conseguiu esse ano o CRCE, que é uma documentação muito importante para a ONG. A gente está caminhando aos poucos, né? Em novembro do ano passado, a gente conseguiu a nossa primeira sede sozinhos. A primeiro momento, a gente dividiu a nossa sede com outro grupo de proteção, depois a gente dividiu com uma pessoa, e hoje, que a outra pessoa tinha banho e tosa, então a gente conseguiu fazer ali o bazar, algumas coisinhas, e hoje a gente conseguiu a nossa sede só da Focinho Amigo, né? Esse mês está fazendo 1 ano. E a gente viu o quanto a gente conseguiu de melhoria. A gente conseguiu fechar parcerias importantíssimas para a ONG, né? Com o Polo Shopping, com mercados grandes da cidade. Então, muita coisa assim, graças a Deus, melhorou. Lógico que a maior parte dos problemas nunca vai solucionar, né? Assim, eu digo, enquanto tiver proteção animal é porque tem maus tratos, Sim. é porque tem bicho na Não tem rua. conscientização de que tem que castrar. Né? Exatamente. Então, assim, esse tipo de coisa, infelizmente, se tem proteção animal é porque tem. Olha, acho legal você falar do que você participou em São Paulo, lá da Royal. Foi Sim, um a marco gente participou, gigante. nossa, em setembro, a gente participou de um evento gigantesco da Royal Canin. A gente foi a única ONG convidada. Foi um cinema ao ar livre. Então, eles fizeram lá no Shopping Moca, sábado e domingo, 4 sessões por dia de cinema ao ar livre, e a gente participou e foi um evento, assim, sensacional. É totalmente diferente, você vê o tamanho da empresa, o tamanho da estrutura, assim, tudo que eles proporcionaram foi gigantesco, é mais uma conquista, né? São Trabalho coisas de pra formiguinha, gente, né, Alia? sim, Cada dia um pouquinho até chegar onde vocês têm a possibilidade de chegar, né? sim. Muito legal. E falando de trabalho de formiguinha, né, a ONG tem muitas funções, tem como os passeios, limpeza, organização. Quais são as áreas que mais precisam de ajuda, de apoio hoje da ONG, dentre essas funções? Todas. Gente, por favor. Todas precisamos muito de voluntários. Hoje a nossa maior dificuldade é o fim de semana, porque a gente tem uma funcionária de segunda a sábado de manhã, até sábado de manhã ela vai, mas sábado à noite e domingo é 100% voluntário.
Então, os animais precisam de medicação, eles precisam de alimentação, eles precisam de limpeza. E é sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo. Então, assim, todos os dias, todas as horas, o que a gente mais precisa realmente é o cuidado com os animais lá na ONG. Mas, lógico, a gente tem passeios, né? Tem uma equipe que faz passeio com os animais. Os animais pra passear? Que legal. Sim, nossa, eles adoram ir no espaço pet. Às vezes eles passam a tarde inteira lá correndo. Tem eventos, feiras de adoção, algumas ações pontuais que às vezes a gente precisa, mas principalmente o cuidado com os animais mesmo na ONG. E fonte, assim, de renda, Lari? A parte das notas fiscais vocês usam? Como que funciona isso? A gente começou agora, então a gente está aprendendo. Para fazer Precisava a parte desse da nota documento, né? fiscal, Entendi. precisava Esse era desse um CRC, Entendi. que é esse documento que a gente conseguiu em julho. E o documento saiu, deu 10 minutos, eu já estava fazendo cadastro na nota fiscal. Mas é uma coisa que a gente ainda está aprendendo. Sim. Então, assim, e por mais que seja um negócio muito bom, que vai ajudar muito, não é nada rápido. É uma coisa que, assim, a gente conseguiu sacar a primeira vez agora, de julho, R$100. Então, assim, é uma coisa que pra ter um giro, pra ter um retorno bom, demora. Era muito parecido com a nota fiscal paulista, né? Você o ano inteiro, aí chegava no final você sacava R$100. De créditos apurados do exercício anterior. É tudo muito demorado. Pelo menos é um começo. É um começo. Mais uma conquista enorme da ONG. E vocês não têm tantos anos, né? É uma coisa que vai caminhando assim, Sim. aos pouquinhos mesmo. Mas é importante que tenham pessoas que façam, né? Não tem jeito. Às vezes eu acho que só pelo tamanho, assim, de idade da ONG mesmo, a gente já Alcançou muitas coisas. Em comparação com todas as outras, a gente percebe que é um crescimento meteórico mesmo, né? Teve gente que demorou 15 anos para conseguir utilidade pública, é um negócio Mas você muito vê a força de difícil. vontade, né? Você vê que quando a pessoa realmente gosta e acredita, ela tá ali trabalhando todo dia, fazendo acontecer. E ligações e pedidos de resgate, vocês recebem muitos? Nossa, demais. E se Demais. responde que não pode, porque tá sobrecarregado, vocês são ruins. Às vezes, na verdade, a gente... Vagabundos. Nossa, às vezes eu falo assim, Não faz olha, nada. eu preciso Tá ganhando de dinheiro 5 aí. minutos, porque eu não consigo. Tem dia que se a gente pegar todos os animais que pedem ajuda, a gente pega, sem brincadeira, uns 30 animais. Caras, assim, o ser humano tem um BO dentro da concepção dele, que é, eu quero me livrar daquele problema na minha frente. Então, eu gosto de cachorro. Aí eu tô andando na rua, eu vejo um cachorro na rua. Eu penso, meu Deus, ele está maltratado porque ele está na rua. Preciso ligar para uma ONG para resgatar o cachorro. Só que o que acontece? Como ela bem colocou, caso alguém vá resgatar aquele cachorro, esse mesmo ser humano que fez a denúncia não vai ligar para a ONG depois para falar, viu, e aí, resgatou, que legal, como é que eu posso ajudar? Quer que eu mande um pacote de ração, uma vacina, uma consulta no veterinário? Se livrou do problema. Aquele problema saiu da frente dele. Esse era o objetivo. Não necessariamente resgatar aquele cachorro. Até porque, e acho que é importante a gente colocar aqui, porque é um podcast para quem gosta, né? Gente, não é necessariamente aquele animal estar na rua que ele está em péssimas condições ou maus tratos. Como você mesmo disse, existem, eu acho que foi a Larissa, algumas comunidades que as pessoas cuidam daquele animal. E ele vai estar melhor naquele cenário do que dentro de um cubículo na ONG durante 3, 4 anos até ele ser adotado. Exato. Então, nem sempre a gente precisa resgatar um animal que está na rua. A gente precisa entender como estão as condições daquele animal na rua. Se você percebe que ele está com problemas de saúde, alguma coisa assim, foi atropelado, outros 500, outra forma de se abordar, né? Mas muita gente entende como se a ONG fosse um canil. Sabe aquela história do canil municipal? Carrocinha, passava pegando bicho assim, ó, recolhendo, porque não pode ter bicho na rua? Cara, isso não existe, não funciona assim, né? A gente que invadiu o habitat deles, não lembra disso. E eu acho engraçado porque as pessoas acham que animal na rua, como você disse, é sinônimo de maus tratos,
Mas você vê, por exemplo, alguns bairros que as pessoas deixam ração assim na frente. Casinha, às vezes. Animais Casinha. comunitários, né? Tem Uhum. tudo. Ali perto do Ponto Azul, eu lembro que eu vi, Tem. tipo, uma casinha É bem muito feita, com lindo. ração e tudo mais. E aí você vê, às vezes, o animal que tá numa casa, que aí ele é maltratado, né? Infelizmente. Exato. Eu queria aproveitar a oportunidade, uma coisa que a gente fez junto, foi um resgate que me marcou muito esse ano, que foi o resgate do Cássio, né? A gente divulgou amplamente nas redes sociais, mas acho legal contar para vocês a história de como foi, né? E para todo mundo que está assistindo a gente. A Larissa recebeu uma denúncia de um cachorro, via ONG Focinho, que estava amarrado. Então, o que a gente viu? Era um vídeo, né? E a gente viu um cachorro razoavelmente de porte grande. Você percebia que ele estava muito magro, né? Porque esse cachorro de porte grande, a costela aparece muito fácil, né? Diferente da gente, né? E aí, ele estava amarrado, mas o cenário que a gente viu era de um cachorro que estava mal cuidado, né? Foi assim que a gente foi. Mas a gente, beleza. A gente só via que ele tava um pouco assim, desesperado, querendo sair dali, né? Daquele jeito, Lógico. amarrado há muito tempo, então já é configura um maus tratos. Mas na nossa cabeça era um maus tratos situacional, beleza. Aí fizemos a nossa operaçãozinha, contamos com o apoio da Guarda Municipal, agradecer sempre a Guarda Municipal que nos ajuda nesses resgates, né? E fomos. Aí tentamos chamar a pessoa, tal, mas a gente percebeu que tinha alguma coisa errada naquela residência, entramos na residência. Quando a gente entrou na residência, o guarda foi o primeiro, né? O cara treinado para isso. E eu fui o cara que fui atrás. Quando a gente chegou, a gente viu o cachorro amarrado numa corrente mesmo, sem coleira, né? Ah, tá bom. Então o que acontece? A primeira coisa que chamou a atenção na hora que a gente chegou era a corrente estava no pescoço. Se não tem nenhuma borracha, nenhuma coleira, nem nada, o que estava acontecendo? Estava raspando. Estava em carne viva o pescoço inteiro dele aqui, inteiro. Aí na hora que a gente olhou o rabo dele, cara, era algo inexplicável. O que aconteceu com o rabo dele? Eu acho que ele estava tão feliz de ver a gente que ele ainda estava mexendo, mas estava o ossinho mexendo assim, ó, pra fora, sabe? Tudo isso está na rede social da ONG Focinho Amigo, por favor, quem tiver curiosidade e estômago para isso. Veja, o rabo tava o ossinho mexendo assim, gente. Eu não sei se vocês já fizeram um tratamento de boca, sabe? Que é o único lugar que eu já vi que o osso pode ficar exposto em algum momento. Cara, isso dói, hein? Nossa, como dói? No ser humano, no cachorro, sei lá, né? E era o ossinho do rabo, que a gente sabe que faz parte da coluna do cachorro e tal, né? E cheio de machucados pelo corpo, assim, né? Você vê que ele tava bem... Cara, beleza, entrou o guarda já foi procurando o proprietário da casa, e eu fui direto no cachorro. Cara, eu cheguei no cachorro, ele fez assim, ó. Ele pulou com as duas patinhas assim. Festa? É um E acho que ele de falou- pitbull. Então é Pitbull. um cachorro manso. Não acho, não sei. Eu sei que ele Pediu foi e falou assim, cara, me tira daqui. Foi isso que ele fez. Ele colocou as duas patas em mim e ficou. A gente gravou essa cena, sabe? E a primeira coisa que eu fiz foi tirar aquela porcaria daquela corrente, sei lá se ele ia avançar em mim. O jeito que tava ali, tava, né? Bom, resumindo a história, quando a gente foi falar com o ser humano responsável disse, não, sabe como é, eu ia levar no veterinário, veja bem, eu tava meio sem condições e tal. Disse que tava passando um produto no rabo que... Não tinha produto nenhum, Não achou. Tinha moscas sentando no osso do cachorro. E assim, a gente não... Entendam, a vontade pessoal, não sei se posso falar isso publicamente, era cobrir o cara um soco. Mas a vontade como protetor e como ser racional que somos, né? O que a gente fez? Fez o flagrante de maus tratos. Porque eu tenho certeza que alguém nos comentários aí vai perguntar, pô, mas e o cara? Então, fizemos o flagrante de maus tratos, entregamos para as autoridades, os guardas estavam juntos, fizeram um boletim de ocorrência também, e o processo seguiu. Agora, E você tem atualizações desse processo? já falo, mas a desculpa é, não, veja bem e tal. Só que assim, gente, se desde o vídeo que a gente recebeu até aquele momento ele estava amarrado no mesmo lugar com a mesma corrente e tinha chovido nos dias anteriores, Não tinha cobertura. não tinha nenhuma cobertura, Não tinha nenhuma a sol cobertura. e a chuva amarrado no mesmo lugar. Então vocês imaginam como estava o estado desse cachorro, sinceramente, né? Além de tudo que eu já descrevi.
Beleza, levamos embora. Foi direto, chegamos na ONG. Só do fato dele estar ali com uma coleirinha junto com a gente, aí respondo sua pergunta. Naquele momento ele estava extremamente manso, cara. Fiquei brincando com uma bolinha. Ele é um doce, ele Lindinho, só não cara. gosta de outros animais. Ele gosta de pessoas. Ele gosta de pessoas. E aí eu fiquei brincando com uma bolinha com ele, a gente gravou ele chegando na ONG e tal, levamos no veterinário. Cara, se você ver o vídeo dele, acho que 30 dias depois... É um caramelo? Não, ele é preto e branco. Caramelo foi outra. Tá. Caramelo foi outro Esse é resgate pitbull. assim. Isso é um pitbull com outra raça lá que eu esqueci. Mas é bem assim... Cara de pitbull. É, Bombadão, cara de mal, sabe? É isso aí. Cara de pitbull. Gente, 30 dias depois, a gente foi gravar de novo esse cachorro. Era outro cachorro. 60 dias depois, ele já tinha sido adotado. E se você vê a felicidade desse cachorro na família que ele tá hoje, cara, ele correndo, brincando, pulando, pegando bola, não sei o que, inteiro, saudável, parece um milagre, cara. Isso é que faz valer a pena o trabalho de vocês? Ah, com certeza. Porque eu penso que o dia a dia é tão difícil, né? Porque uma coisa a gente tá falando aqui, outra coisa é você ver o animal machucado, você vê pessoalmente fere mais a gente, né? Do que ver assim em redes sociais, ver falando. Mas eu imagino vocês ali no dia a dia, lidando com essa situação e sabendo que vocês conseguiram tirar aquele ser daquele sofrimento e devolver uma expectativa de vida pra ele, né? Eu acho que o dia a dia, ele é extremamente estressante. Às vezes a gente só quer, não vou largar tudo, vou embora porque eu não imagino. aguento mais. E eu falo muito porque, assim, é que nem o Arthur falou assim, às vezes é melhor deixar um animal na rua do que levar pra ONG. E não é que a gente não quer, a gente gostaria que todos os animais do mundo estivessem dentro de uma casa, fazenda, com um amor, Beto Carreiro, assim, ó. Correndo, Exatamente. Só que, e eu falo muito porque às vezes a pessoa vem aqui e fala assim, ai, tem um cachorro na minha rua, apareceu na frente da minha casa, vocês não podem vir buscar? E a gente fala, não. A ONG tem um protocolo, a gente não tem espaço infinito, muita gente fala, a gente fala assim, a gente tá extremamente lotado, não tem onde pôr. A pessoa fala, você não consegue abrir uma exceção? Aí eu falo, como que eu abro uma exceção? Só se eu fizer um buraco no chão e enfiar o cachorro. Chega a gastar com hotel de cachorro, cara. Sim, Não a tem gente espaço, paga a gente tem hotel. que pagar hotel. Porque não tem, chega num ponto que não tem. E a gente fala assim, a prioridade não é o cachorrinho saudável que apareceu na frente da sua casa. É o cachorro que foi atropelado, é a cachorra que tá com filhote, é a gata que tá prenha. Infelizmente. E é com dor no coração. Às vezes a gente vê um animal que a gente sabe que ele não sabe estar na rua. Mas eu falo, a gente não fala por mal. Cada não que a gente fala machuca na gente também. Com certeza. Eu acho que o Arthur nem sabe disso, mas eu trabalhei na Câmara na época que ele estava vereador. E eu lembro que eu passando assim, e eu vi que ele estava falando para jovens, para crianças de ensino médio não, educação fundamental e tal, sobre a importância da gente ter um envolvimento com o que acontece. Então, é a participação política não no sentido de partido político, mas é o engajamento, de você estar por dentro, de você saber como você pode ajudar. E eu achei isso muito bonito, partindo de uma pessoa jovem, falando com pessoas mais jovens. E eu acho que essa orientação, eu acho que assim, quem está assistindo, a gente tem que saber disso. Que desde pequeno, a gente tem que ser incentivado a entender que uma coisinha que a gente faz tem responsabilidade, tem peso. Tem. Então, é importante isso, né, Arthur? Consequência, tem consequência. Assim, eu vou falar o seguinte, Flá, respondendo a primeira pergunta que você fez sobre se isso é o que motiva, né? Tem uma outra entidade na cidade que eu ajudo bastante, que é a PRAI, né? A primeira entidade do município, né? Grande Nazaré, famosa Nazaré. E a PRAI, por exemplo, a gente já viu casos em que ela teve que lidar com zoofilia. Que eu não vou explicar aqui o que significa, procurem aí. Então, assim, ela já teve que lidar com zoofilia, já teve que lidar com o acusado, que tinha até vídeo, frente a frente, cara a cara ali, porque o cara foi desafiá-la dentro da entidade porque ela retirou o animal dele. Então, assim, são
coisas muito complicadas que a gente passa no dia a dia e quando acontece, porque assim, a gente vê muito a desgraça inicial, né? O bicho tem que ser resgatado, o caso de maus tratos e em poucos desses casos existe o final feliz que nem o do Cássio, entende? Porque, aliás, só pra explicar, sabe por que ele chama Cássio? Porque o cara chamava o cachorro de Corinthians. Ninguém chama o cachorro de Corinthians, entendeu? Então, dá pra entender já. E ele ficou sendo Cássio? Ficou sendo Cássio. Cássio. Não, vamos não. Corinthians, Cássio. Ele tinha cara de Cássio. Tinha cara de Cássio, era grandão, assim. Então, quando a gente passa por casos como esse, em poucos a gente vê o final feliz, sabe? Tem bicho que fica na ONG um tempão, tem casos que você me perguntou sobre esse senhor, né? Tudo bem, ele está respondendo maus tratos, mas ele não foi preso em flagrante. Ele vai responder, eu sei. Como advogado, eu sei que ele vai responder. E está respondendo, não é fácil assim. Mas ele não ficou preso em flagrante. O que eu queria ver naquele momento? Ele preso em flagrante. Até aproveitando que você é advogado também, Arthur, um pouquinho de tudo, advogado também, você vê que tem realmente punição para essas pessoas ou ainda está muito assim incipiente isso no Brasil? Putz, Flávio, recentemente eu estava conversando com um deputado aqui da cidade, que é o delegado Bruno Lima, né? E ele e mais algumas outras pessoas do parlamento estão movendo um grande projeto de lei para aumentar a punibilidade dos maus tratos no Brasil. O que tem hoje? Existe o crime. Só que assim, vocês já ouviram falar de contravenção? Contravenção é um crime descrito como crime mais leve, sabe? Então, por exemplo, jogo de azar é uma contravenção, certo? Maus tratos está sendo às vezes encarado como se fosse uma contravenção. Então, é um crime, tá escrito lá, crime, beleza. Mas pouquíssimas pessoas vocês veem sendo presas em flagrante, mesmo quando há o flagrante. Correto? Mesmo que seja preso, pouquíssimas pessoas vocês veem ficando além da audiência de custódia. Então, para quem está nos assistindo e não entende. Quando você é preso, quando qualquer pessoa é presa, ela vai passar por um negócio chamado audiência de custódia. Ou seja, dentro de 24 horas, você tem que falar com o juiz para o juiz determinar se você se mantém preso ou se você vai ser solto e responder o processo, chamado para responder o processo em liberdade, correto? Então, mesmo que aquela pessoa seja presa, o delegado mandou prender, quando vai para o juiz nessa audiência de custódia, na maioria das vezes essa pessoa é solta, porque o maus tratos é tido como algo muito leve. Então, essa é a parte que a gente precisa mudar, correto? Nós tivemos um processo que, aliás, nos aproximou muito na época, foi o primeiro processo judicial que eu fui fazer pela Focinho, que foi a questão das Shih Tzu, né? Eu não vou falar o nome do cidadão, mas que foi a questão das Shih Tzu. A Focinho fez um resgate de 5 Shih Tzus, velhinhas já, e que estavam em situação de maus tratos. Até uma pessoa extremamente leiga, que não entende nada de proteção animal, olha para as cachorras e fala que elas estavam em maus Não, estava bem mal, teve laudo e tudo mais. Pesado, assim. Caso que a gente vê na internet mesmo, bem isso. Bem caso de A vídeo. gente não pode divulgar muito, né? Mas era algo tão explícito como você comentou do osso do Cássio, né? Não, cara, ali é absurdo, né? Que nem o caramelo que você falou, na verdade é uma pitbull caramelo. Ela é linda, só que ela ficou 4 anos dentro de um apartamento. Eu não tenho prova disso, tá? Só o que o veterinário constatou pelo tamanho das unhas, pela forma como ela estava. Ela teve nanismo por desnutrição. Por desnutrição, pelas vias aéreas, mas isso é outro caso, né? Então, nesse caso aí da Shih Tzu, nós tivemos um processo judicial aonde o cidadão entrou contra a ONG, não foi a ONG que entrou contra o cidadão. Não deu tempo. Né? O cidadão é que entrou contra a ONG porque a ONG fez o resgate. E para vocês terem uma ideia, esse processo acho que ele é de 2019. 23 de janeiro de 2019. Fantástico, a nossa sentença saiu em 2024. Nossa, olha o tempo. Ganhamos, tá? Ganhamos. O cidadão até que vai ter que pagar uma coisinha aí para a ONG. Mas, olha só o tempo. E aí é 5 anos de desgaste, nem toda ONG tem suporte jurídico, então às vezes tem que, sabe, correr atrás. Os animais não podem ser adotados. Enquanto tá rolando o processo, o bicho tem que ficar dentro da ONG, não pode ser E eles adotado. ficam com vocês na ONG? Ou eles ficam, tipo, tem uma pessoa que cuida da parte? Não, assim, depende do caso, né? No caso delas, como precisava de cuidados específicos, a gente teve que
às vezes ia pra clínica, às vezes ficava com uma pessoa pra ficar em Sim, observação, um cuidado sabe? mais próximo. Porque, cara, primeiro do jeito que tava, e segundo, Shih Tzu, velho, cara, problema de saúde começa a aparecer, não tem jeito, é da raça deles, né? E você tem que tratar, se você adotou ou comprou uma Shih Tzu, espero que tenha adotado, você tem que tratar esses problemas, né? Só o custo médico delas, né, nos 2 primeiros anos, sem contar ração, tosa, foi R$30 mil. Cirurgia, de internação, de medicação, exame. E esses custos, Arthur, são repassados para a pessoa ou não? A gente tenta, se o juiz aceitar. O que acontece? Eu fiz uma lei municipal para que os condenados por maus tratos, eles sejam custeados pelo tratamento. Então, no município de Indaiatuba existe essa lei. Qual que é o problema? Algumas vezes, dá tudo certo. Outras vezes, a gente tem um processo judicial onde o juiz lá em cima derruba e fala, não, mas veja bem, uma discussão. E enquanto tudo isso está rolando, quem paga é a ONG. Então, mesmo que, nesse caso da Shih Tzu, por exemplo, mesmo que seja ressarcido lá, pô, e esse tempo todo? Sim. Tem que vender Alguém pizza e precisa, rifa né? pra caramba, cara. E olha que as meninas fazem. Ô, inclusive, dia 30 de novembro. Amanhã, Não, façam um convite, pode fazer. Por favor, Lari. Não, dia 30 de novembro vai ter a pizza, um rodízio, a partir das 19 horas. Perfeito. Show de bola. Sabe, dar recada. E vem uma curiosidade pra mim, você falou de final feliz ou não, né? Você comentou de protocolos. Quando tem o resgate de um animal nessas condições, vou voltar no exemplo do Cássio de novo, o protocolo para adoção responsável dele é diferente do que... Não. Não? Não, o protocolo para adoção de qualquer animal é o mesmo. A gente faz o processo prévio, então a gente faz uma entrevista, a pessoa preenche um termo de interesse, a gente faz uma visita, estando tudo certo, tudo aprovado, o animal vai para a residência. E depois disso tem um pós-adoção. Então a gente acompanha, principalmente filhotes, ainda às vezes tem vacina para dar alguma, castração, a gente acompanha todo esse processo. Se o animal já está castrado, já está vacinado, já está com tudo certinho, a gente ainda assim acompanha. E ali uma vez, depois de um tempo, aí vai diminuindo os contatos, mas a gente nunca zera totalmente. Então a pessoa tem a ciência de que o resto da vida do animal a gente vai estar mandando um oi. Certo. Já tiveram caso de devolução? É isso, cara. Muito. Você não é isso? Muito, verdade. muito, E o que as muito. pessoas alegam quando elas devolvem? Tipo, não me adaptei ao animal? É isso? Olha, a gente conversa, a gente fala. Uma coisa que a Focinho tenta fazer muito é entender a rotina da pessoa, entender o que ela busca para orientar ela a adotar um animal que vai ser o ideal para ela. Muita gente quer chegar na ONG que é um filhote, a maioria. Só que às vezes não é o que cabe na rotina dela. Às vezes um animal adulto vai facilitar muito mais para ela. Às vezes não trabalha o dia inteiro. A gente já ouviu falar assim, nossa, mas por que vocês doam para quem trabalha o dia inteiro fora? Doa para quem fica em casa. Gente, a gente vai doar que bicho? Porque eu trabalho o dia inteiro. Eu não fico em casa com os meus animais o dia inteiro. E a gente tem que entender que existe essa rotina. Só que a pessoa tem que entender também que um filhote de 3 meses, de 2 meses, 3 meses, principalmente cachorro, Vai destruir a casa inteira. ele vai destruir. Ele é ativo, não tem jeito. Vai Ele destruir a casa inteira. ativo. Então, assim, a maior parte das devoluções são principalmente cachorros. Gato, assim, é raríssimo uma devolução. Mas principalmente cachorro e filhote. Por quê? Porque comeu as coisas, porque estragou, porque cresceu. Então, principalmente isso. Mesmo a gente falando, a gente deixa muito claro e a gente, assim, durante o processo de adoção, cada oi que a gente fala pra pessoa, a gente fala, você sabe que a gente não pode garantir o porte. Você sabe que vai destruir as coisas. As pessoas não têm essa noção, mas a melhor coisa que existe é adotar animal adulto. Porque você já sabe, primeiro, tamanho, exatamente, ele vai ser daquele tamanho. Você sabe a personalidade, então... Depois do bicho fazer lá seus 2 anos, você já sabe se ele vai comer tudo ou se ele não vai, se ele é muito ativo ou se ele não é, se ele é aquele preguiçosão, se ele gosta muito de gente ou se ele não gosta muito de gente, se ele gosta muito de bicho ou se ele não gosta muito de bicho. O animal adulto a gente consegue ler do jeito que ele é. E aí é muito mais fácil para se encaixar
na sua rotina, do que você faz. Você trabalha o dia inteiro, você faz home office, que o bicho vai ficar lá o dia inteiro com você. Se você viaja muito, se você viaja pouco, como é a sua casa. Então, pô, cara, ele vai ficar no mesmo lugar onde ficam os carros. Cara, minha cachorra, nos primeiros meses, arrancou uns 2 para-choques do carro. O que eu posso fazer? Ela era ativa. Aí, o que a gente entendeu? Cara, ela precisa de um companheiro animal. Não, ela gosta muito de gente, mas se tiver um outro cachorro, Ela ela... vai brincar, correr. É isso aí, a gente foi lá, adotou outro cachorro. Legal, deu certo. Funcionou. Parou de arrancar o para-choque do carro. Isso até acontece com gato. Eu tinha uma, agora tem 2. Ah, agora gato tem é 4. sempre Mas melhor eles mais ficam que um. Gato é sempre melhor mais que Vira um. um vício, na verdade. Você pega um, você quer dois. Não sei como você ficou só com um. O meu gato, ele tem uma personalidade forte. Entendi. Ele não ia aceitar outro. Uma vez a gente já fez 2 resgates em que os gatos ficaram de lar temporário em casa. Um foi o Paçoca, né? E os outros foram aqueles 3 filhotinhos. Tudo lá no meu bairro e tal. E aí ficou lá. Cara, e eu tentei. Nádio, vem aqui, vamos trocar uma ideia. Não fizeram amizade. Não adianta, cara. Ah, Não adianta. Eu tenho 2 também que não interagem muito entre eles, não. Ele trocou muita ideia, né? Elas não se bicam muito. Às vezes, hoje não começando a tipo, deitar na mesma cama e tal, mas sem o contato direto. A adaptação de gato com gato é muito mais difícil, muito mais complicado do que de gato para cachorro e de cachorro para cachorro. É, Nem compara. nem compara mesmo. Ah, mas é uma delícia. Territorialista, não tem jeito. É. Ai, gente, ó, a gente só tem a agradecer vocês. Arthur, obrigada, porque além dessa agradeço. questão de ser um protetor, ele tá aqui ajudando a gente com leis, ajudando a trazer orientação. Lari, nem tem que falar, porque graças a pessoas como vocês, a gente tem um mundo melhor, né? Com A gente menos animais agradece nas muito. ruas, menos sofrimento. E quero que você deixe um convite, Larissa, para o pessoal ir conhecer a ONG, quem quiser ajudar como voluntário. Sim, Por favor. então para quem fala que não tem tempo, sábado, domingo, feriado, de manhã, de noite, a gente precisa de voluntários. Além disso, também tem o bazar na ONG, né? Então, não pode adotar, também tem programa de padrinhos, então não pode adotar, pode ser um padrinho de um animal e ajudar a custear ele. Conhecer o bazar e é tudo no mesmo lugar. A gente fica ali na 9 de julho, número 1399, pertinho da Kennedy. E a gente abre todos os dias. Então, quem quiser ir conhecer, fique à vontade. E acompanha as redes sociais também, né? Com certeza quer deixar o arroba da ONG aqui. Focinho Amigo Indaiatuba. Muito bom. E eu também quero agradecer vocês também por uma causa tão nobre como a causa animal. A presença de vocês aqui falando é muito importante. E vamos seguindo, né? É isso, eu agradeço muito a oportunidade, queria deixar um recado de que façam animal igual cachorro, né? Animal é igual ser humano. Muito bom, animal é igual ser humano. Então assim, façam check-ups nos seus animais. Eu fiz um reel recentemente sobre a situação do meu gatinho, né, do Nigel, que todos os gatos têm já uma tendência a ter um problema renal, né? Isso é natural deles. Mas quanto mais você puder fazer o prévio, melhor vai ser o fim de vida, né? Então, acho isso muito importante. Agradeço mais uma vez a oportunidade, viu? Uma honra estar aqui. Tchau, gente. Até a próxima. Até.